Eu gostaria que você pegasse aí na sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia, para a gente partir, da palavra de Deus. O texto que até o Eduardo citou, de Efésios 5. Efésios capítulo 5, no versículo 17 e o versículo 18. É preciso entender que esse texto, eu não vou ler ele todo, para a gente não se prolongar, até mesmo porque o nosso tempo não é curto, e eu quero ser bem sucinto, diante da proposta desse segundo momento do nosso Kairos. Efésios capítulo 5, versículo 17. E esse texto onde o apóstolo Paulo, ele primeiro vai direcionar aos filhos, O Eduardo disse justamente isso, que nós não somos como os animais, nós somos filhos. Filhos chamados a imitar quem? A imitar a Deus. A imitar a Deus a partir da palavra, à luz da palavra. E depois São Paulo vai falar dos filhos da luz, que é o finalzinho onde a gente vai ler. E depois São Paulo vai dar uma diretriz, um norte para a família, no sentido marido e mulher, E depois ainda resvala um pouco ali, no início do capítulo 6, onde São Paulo vai falar para os filhos e para os pais. Então vamos lá, no versículo 17, versículo 18, que é o que interessa para nós. Não sejais sem juízo. Todo mundo achou, gente? Estou vendo. Beleza? Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito Santo. Repita comigo, enchei-vos do Espírito Santo. Vamos repetir esse versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Meus amados, pais, família, casais de noivos, namorados, Deus está dando uma diretriz para nós através do apóstolo Paulo nesta manhã, diante do que o Eduardo falou. Eu quero aqui só complementar, mostrando para cada um e trazendo à tona para nós, para o nosso relacionamento, para a nossa família, a importância de uma vida espiritual, de andar no Espírito, de pedir o Espírito Santo que venha em auxílio às nossas necessidades humanas, Porque é preciso entender dessa realidade humana que o Eduardo colocou, como um projeto de Deus, como aquilo que Deus pensou, porque Deus pensou na família a partir do momento que Ele disse, não é bom que o homem fique só. Deus pensou, Deus quis a família, foi um desejo de Deus a família. Mas é preciso também entender que essa realidade humana ela é norteada pelo Espírito de Deus. Porque a família é, se não hoje, a instituição, constituída por Deus, mais atacada e bombardeada de todos os lados. É o projeto, talvez você pense assim, nossa, talvez você tenha muitos outros projetos, mas pensa na sua família ou na família que você quer constituir, como um projeto de Deus. É aquilo que mais vai ser bombardeado no mundo espiritual, muito mais do que humano, muito mais do que das ideologias, no mundo espiritual. Ele quer destruir a família. Destruir a família. Então a família, como instituição, como projeto mais atacado, vamos dizer assim, tem hoje, tem-se a ideia de que a família, é o que a gente ouve, costuma dizer que a família é uma instituição falida. Sim, quem não ouviu isso? Uma instituição falida. Que a família tradicional não tem lugar mais nesse mundo pós-moderno. Quem não ouviu isso? Fala-se, até gente que quer viver outros tipos de família, posta lá, aqui, essa aqui é a família tradicional. E quando você vai olhar, não tem nada a ver com família tradicional. Não tem nada a ver com o projeto que Deus pensou, com o projeto, com a instituição que Deus constituiu. Então, mas mesmo assim, mesmo sendo atacados de cima, de lado e por baixo, nós cremos. A fé nos leva a acreditar que a família é o que nós temos de mais precioso. Que a família
é o projeto de Deus, é uma bênção para a humanidade, é uma bênção para o mundo. Que aquele que constitui, né, uma família, aquele que quer viver essa vocação, esse chamado de Deus, né, está sendo uma bênção para o mundo. Assim como os filhos são uma bênção para o casal, porque não tem sentido o casal, é o que a gente vê também, casais que querem casar e não querem ter filho. Assim como o filho, ele é uma bênção para o casal, ele é uma bênção para a família é uma bênção para o mundo. A família é uma bênção para o mundo. Então, eu quero partir aqui de 3 conceitos, 3 princípios. Claro que princípios bíblicos, no primeiro momento, o princípio bíblico geral da família, no sentido de que, primeiro, a garantia. Eu ser católico, eu ser cristão, não garante que eu vou ser feliz. Não garante que eu vou ser feliz, que eu vou ver, o meu casamento vai ser perfeito. Isso não garante, porque a gente vê tudo quanto é tipo de casal cristão aí que não vive aquilo que Deus pensou. Né? A começar de determinadas, vamos dizer até seitas assim, que propõem uma teologia da prosperidade. Até mesmo nós que vivemos os ritos, né? Muitas vezes a oração ali lida, tudo isso que a igreja, que é lindo, e que faz com que, né? Tem igreja que às vezes você não conhece, que você entra, que a igreja, esses dias mesmo até a Janaína comentava comigo, não, amor, eu entrei naquele mosteiro lá de São Bento, mas só de você entrar na igreja, você já sente vontade de rezar. Tudo isso, mas isto não é garantia de um casamento feliz. Não é garantia de que eu estou vivendo uma vida espiritual, né, que eu estou progredindo na minha vida espiritual, na minha vida com o Espírito Santo de Deus. Segundo, as dificuldades. Todo mundo sabe que não é fácil. Não é fácil o relacionamento, as diferenças. Não é fácil o gênio, né? O suportar, o aturar o outro nas suas diferenças, nas suas limitações. Isso não é fácil. Não é fácil. Mas, como que o mundo resolve quando não está fácil? Quando vem as primeiras dificuldades. Porque, gente, demora um pouquinho para a gente poder sair da lua de mel. Demora um pouquinho para a gente cair na realidade. Né? Aquilo que o Du rezava. Né? É uma realidade. O casamento é uma realidade, não é uma ilusão, não é uma fantasia. É algo que você precisa viver, é algo que você precisa experienciar. E como que o mundo resolve? Divórcio. É a forma mais fácil de resolver. Vamos separar quem resolve. É o primeiro pensamento, é a primeira tentação do casal, nas primeiras dificuldades, os primeiros problemas, é o divórcio. Para isso, o Espírito vem nos mostrar. Por isso que é preciso viver uma vida espiritual. É preciso mostrar que o casal ele precisa constantemente, todos os dias, né? Nesse amor que é renovado pelo Espírito, viver uma renúncia. Viver a reconciliação. Não dormir sem conversar um com o outro. Pedir perdão. Olhar nos olhos. Né? Fazer todas aquelas pequenas coisas, né? Que é pregado geralmente em encontros de casais. Que a gente precisa ser mais dócil, que a gente precisa tudo isso. Mas é preciso, né, viver uma renúncia, o Espírito nos leva a isso. É o Espírito que nos ajuda a renunciar às nossas incapacidades, às nossas limitações, e que nos ensina a nos reconciliar, a nos perdoar mutuamente. E dentro ainda desses princípios bíblicos em relação à família, em relação ao matrimônio, família e fé. Família e fé. Não há como se separar. Tem gente que separa. Né? Não, uma coisa é a minha família, uma coisa é o que a gente faz lá em casa, uma coisa são os lugares que a gente frequenta, uma coisa são as coisas que a gente assiste na televisão, uma coisa é aquilo que eu trago para dentro da minha casa, outra coisa é a fé que eu vivo lá na igreja com a minha família, que eu vou lá à missa bonitinho, levo meus filhos, tudo bem. Né? É a mesma coisa assim, eu falo, mas eu não vivo. Então, não, a família e a fé são coisas, é um assunto, a família não está à parte da nossa fé, entende? A família não está separada daquilo que nós buscamos, da fé que nós buscamos progredir, crescer, da fé que nós recebemos da igreja, da fé que nós recebemos da doutrina da igreja, da fé que nós recebemos de Deus como virtude. Então, não tem como separar, gente. Não tem como eu viver uma máscara, né, de casal com os meus filhos na igreja
De quem que é engajado, de quem participa, de quem vai à missa uma vez por semana, se confessa, que vive, que é batizado, primeira Eucaristia, crisma, mas que em casa não vive. Gente, como o Du fala, eu quero reforçar, eu sou o primeiro a ouvir. Porque hoje eu falo, né, com a boca boa, eu sou missionário da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré, né? Tenho os meus momentos de buscar esse conhecimento de Deus, né, de me aprofundar em Deus, na minha vida de oração. Mas talvez você pense assim, não, para você é fácil. Não. Eu sou o primeiro a estar ouvindo isso aqui. Quantas vezes eu tenho vivido essa família à parte da minha fé, da fé que eu tenho buscado. Quantas vezes eu tenho vivido uma máscara, né? Aqui, daquilo que eu não sou lá em casa, que eu preciso ser com a minha esposa, com a minha filha, que eu preciso melhorar, que eu preciso crescer. E é o Espírito que vai me revigorar. E é o Espírito que vai me levar a viver isso. É o Espírito Santo de Deus. Então, gente, não tem como. Tira da sua cabeça isso. Não tem como separar isso. Nós não podemos ter essa ideia, né, de separação. E por último, né, o conceito. Esse conceito esse conceito bíblico de família, né, de família como projeto de Deus, como sonho de Deus, como desejo de Deus, ele é diferente de todos os outros conceitos que a gente ouve no mundo hoje, né? Ele é único e diferente de todos os demais conceitos que nós recebemos, porque o Espírito é o que faz a diferença. É o Espírito, porque tem gente que, né, como o Du falou, trabalha, né, estuda, é uma pessoa que tem cultura, busca tudo isso, mas esquece do Espírito. Esquece da vida espiritual, esquece de crescer, progride em tudo, né? Faz lá, né? Trabalha, faz a sua faculdade, tal, tudo mais. Né? Alguns não fazem, mas são ótimos profissionais. Buscam tudo isso, crescer nisso, progredir nisso, sucesso nisso, êxito nisso. Mas na vida espiritual, está ali, estagnado, parado. Aquela água parada, que não se move. Então o Espírito é aquele que dá movimento. O Espírito é aquele que dá dinâmica à sua vida familiar. É o Espírito que vai fazer você viver plenamente a sua vida humana, a sua vida intelectual. Beleza. No segundo momento, vou tomar uma água ali que a boca secou. Então deu para entender esse primeiro conceito, né, esse primeiro princípio geral, partindo da palavra de Deus, né? No sentido de que São Paulo fala, não sejais sem juízo, né? Mas procurai discernir qual é a vontade do Senhor. Então, nesse primeiro momento, você entende, né, que é um projeto de Deus. A família é vontade do Senhor, essa vontade do Senhor que São Paulo fala para nós aqui. No segundo momento, a família no contexto do Espírito, no contexto espiritual. Primeira coisa que nós possamos, né, o que é a raiz? A raiz dos problemas da nossa família. O que é? No casal. O que é? A diferença dos casais? O que é a raiz dos problemas hoje na família? Qual que é a principal, onde parte todos os problemas? Seja lá o filho e a filha, né, que se envolvem com as drogas, ou a infidelidade do marido. O que é? De onde que parte? Qual que é a raiz dessa família? Pensando na família no contexto espiritual. A raiz do problema é a dureza de coração. E é aí que a gente pode ver, né, quando Jesus fala, depois no final também, depois eu vou combinar com a Mariana direitinho, tem um roteiro, né, diante do estudo que eu estava fazendo em relação à plenitude do Espírito e à vida familiar. Um roteiro bíblico, para vocês lerem, para vocês rezarem juntos depois. Mas Jesus fala isso, da dureza de coração. Que muitas coisas, né, que o nosso egoísmo, que a nossa rebeldia muitas vezes, que o nosso orgulho muitas vezes parte dessa dureza de coração. O povo, antigamente, né, no Antigo Testamento, se a gente for pegar, o povo que, né, adorava, idolatrava outros deuses, o que era o problema do povo? A dureza de coração. E muitas vezes nós somos tomados dessa dureza dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa casa. Então é preciso ficar atento, né, porque a raiz dos problemas, né, e aí, daqui dessa raiz, dessa dureza de coração, desse egoísmo,
né, dessa rebeldia, desse orgulho, partem aquelas outras justificativas para um divórcio, para um futuro divórcio, para um futuro rompimento, né, do casamento. Que aí vem, por que você separou? E tudo aquilo que o Du disse, né? O gênero bate. Ou é problema financeiro. E muitos outros problemas, né? E aí vem as justificativas, variadas justificativas. Tudo isso parte da dureza do coração. Então, guarda isso, meu irmão. Que no momento que a gente for rezar, na efusão do Espírito, você for rezar lá no Santíssimo, você vai pedir isso: Senhor, quebra o meu coração. Me dá um coração de carne. Me dá um coração novo. Né? Renova. Porque talvez, gente, vocês vieram aqui participar do Kairos, estão, né? Estão na caminhada, estão engajados. Estava conversando com o Evaldo ali que eu conheço. Né? Está engajado, está participando, mas é bom participar desses encontros para quê? Para dar um renovo, para o espírito revigorar, para minha vida espiritual crescer, para minha vida espiritual alavancar, para eu andar no espírito, para eu crescer no espírito. Então, gente, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, você é especialista, você é um médico especialista no meu coração, você é o cardiologista que conhece o coração como qualquer cardiologista. Tira essa coisa que petrifica muitas vezes o meu coração dentro do meu casamento, né, na criação dos meus filhos, ou no meu namoro, ou no meu noivado, que é uma preparação, que é um momento de se preparar, de estar pronto para essa decisão, para dar esse sim a esse chamado, a essa missão. Então, peça ao Espírito. Segundo ponto, nessa segunda parte, a educação e a cultura no casamento, né, que é a parte intelectual, né, que a gente precisa aprender, a sabedoria. A sabedoria. Aí eu me recordo de Salomão, né, que foi rei, e Deus falou: pede o que você quiser. Ele dá um coração sábio. Né? E a educação, a cultura, muitas vezes é isso. É muito bom, é tudo muito bom, gente. Uma boa educação para os filhos, até a nossa educação, os nossos modos, como a gente vive, aquilo que a gente mostra para os nossos filhos. É muito importante, né, a cultura, né, conhecer as coisas, tudo mais, apesar que hoje estão deturpando totalmente. Mas, tudo isso é muito bom, mas isso não substitui o Espírito. Nada disso substitui. Isso tudo, educação, cultura, né, pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas não tem vida espiritual. Eu lembro, né, de uma amiga contando que ela foi começar um curso lá de latim, né, foi estudar latim. E que o palestrante, a primeira coisa que ele falou foi isso. Aqui, se você não tem vida espiritual, e olha que era para quê? Né? Aprender latim ou seja qualquer outra coisa. Ela falou: se você não participa da missa, se você não tem vida espiritual, se você não tem leitura da palavra, você não reza o terço, por exemplo, que são as coisas que norteiam a nossa vida espiritual, como católicos, isso está no lugar errado. Porque para a gente buscar isso, para a gente desejar isso, gente, pode ser gente que tem pouca cultura também, que tem pouco estudo, que não estudou, mas isso não, é preciso entender isso, nós precisamos entender isso. Isso não substitui a nossa vida espiritual, isso não substitui o Espírito da nossa vida. Não substitui. Porque o Espírito é que nos habilita a vencer. O Espírito é que nos habilita a vencer essas dificuldades, essas incapacidades, essas fraquezas que nós vivemos no nosso relacionamento. Começa lá no namoro, né, que muitas vezes nós não conhecemos, né, que vamos conhecer através do convívio, através dos momentos que a gente está vivendo junto, e chega no momento do noivado, e depois já no casamento você já vê com mais clareza. É o Espírito, é Ele que vai te habilitar a viver bem a vida espiritual dentro do casamento. Tá, terceiro ponto: não dependa de você mesmo. Não dependa das suas próprias forças. É aquilo que Jesus dizia: a carne é fraca, mas é o Espírito que vivifica. Não dependa só de você. Qual marido? E aqui eu posso pegar aqui nessa passagem de Efésios, né? Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, ou seja, o corpo. Aí chega na parte central. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. E aí lá no início
do capítulo 6, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Gente, qual marido consegue entregar a sua vida pela sua mulher? Qual marido? Qual mulher consegue ser submissa com humildade ao seu marido? Quais pais conseguem criar os seus filhos? E quais filhos conseguem ser obedientes aos seus pais? Sem o Espírito. Sem o Espírito Santo que capacita, que habilita a vivermos a isso. E na terceira parte, né, a espiritualidade, a importância da espiritualidade, né, que é, ou seja, vamos dizer assim, o início, o start para uma felicidade no nosso lar, na nossa casa. E aqui, né, posso dizer que a espiritualidade é um estilo de vida. É um estilo de vida para a família. É um estilo de vida, né, a ser vivido pela família, pelo casal, né, na sua cumplicidade, vamos dizer assim. E a vida espiritual, crescer, progredir na vida espiritual dentro de casa. De forma prática, como? Como? Aí vai nos responder São Paulo também em Gálatas, né? Através dos frutos do Espírito. Você vai só saber se realmente você está vivendo uma vida espiritual, uma vida no Espírito Santo, uma vida com o Espírito Santo, né? Se você está progredindo no seu nível espiritual dentro da sua casa, com os seus filhos, dos filhos com os pais, ou no seu namoro, no seu relacionamento em si, através dos frutos do Espírito Santo de Deus. Se você está realmente produzindo frutos no Espírito. Porque é isso que prova que realmente o Espírito está se movendo. Que o Espírito Santo está trazendo esse dinamismo. Que o Espírito Santo realmente está revigorando as suas forças para viver em família, para viver sua vida familiar. Primeiro, e aqui nós temos, todo mundo sabe, né? Os frutos do Espírito são 9, São Paulo vai dizer. São 9 os frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22, 25. A família e os frutos do Espírito. O amor. E desses 9 que eu vou citar aqui, claro que eu não vou me aprofundar. Vou só passar, porque a gente não tem tempo para isso. Mas, desses 9, 8 são para o outro. 8 desses frutos são para outra pessoa, são para o meu próximo, ou seja, como a gente está falando de família, é para a sua esposa, é da esposa para o marido, do marido para a esposa, dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Essa é a prova. Se eu estou produzindo frutos, eu estou sim vivendo sim uma vida, eu estou tendo uma espiritualidade, estou desenvolvendo uma espiritualidade dentro da minha família. Primeiro, o amor, né? Que é muito mais, gente, muito mais do que atração física, muito mais do que companheirismo, muito mais do que presença. Sim, o fruto do Espírito é o amor profundo, é o amor incondicional, é o amor de se doar, é o amor de ceder, é o amor de se entregar, de renunciar, muitas vezes, à minha vontade. Então, a cada vez que eu for falando os frutos do Espírito, você vai percebendo, vai examinando o seu relacionamento. Como que está acontecendo, como que está fluindo. Porque quando o Valdo me passou para fazer essa palestra, eu fiquei pensando de forma prática. Não, todo dia eu vou lá e vou clamar o Espírito Santo, né, sobre a minha esposa. Como que eu vou viver isso de forma prática, essa vida no Espírito? Ah, pode ser, tudo bem, mas está dando fruto isso? Porque a gente não tem sentido eu ficar lá orando em línguas pela minha esposa, meditando a palavra com ela, rezo o terço com ela, mas e os frutos? Estão acontecendo? Onde que estão os frutos? O amor está acontecendo? Aí depois a gente vem aqui, alegria e paz. Alegria e paz, né? Porque tem gente que acha que alegria é, nossa, estou te dando aqui a melhor casa, nós estamos andando o melhor carro, eu tenho muito dinheiro, o que você quer? Qual presente que você quer? Qual roupa que você quer? Qual sapato que você quer? Muitas vezes a alegria e a paz estão nessas coisas, e o materialismo vai tomando conta dos casais e das famílias. Quantas vezes o perdão do pai para o filho é algo que ele dá para o filho, é a forma dele pedir perdão. Mas a alegria e a paz é muito isso. É muito mais do que o dinheiro, é muito mais do que o sucesso profissional, é muito mais. Então, alegria e paz, como que está? Deixa o Espírito mostrar. Do tempo que nós precisamos dedicar aos nossos filhos. E aí vem a longanimidade, a benignidade e a bondade. A longanimidade, que é o quê? A paciência. Eu tenho paciência com todo mundo no meu trabalho.
Mas na hora que eu preciso ter paciência comigo, né? Porque eu já suportei, eu já aturei, é ou não é? Às vezes você está no seu serviço, você já aturou todo mundo, né? Aquele cara chato, aquele, vamos dizer assim, aquele puxa-saco lá do seu serviço. Aí chega lá no primeiro choro do seu filho, você xinga ele. Na primeira reclamação da sua esposa, você não tem paciência de ouvir, você não tem paciência de você conversa com todo mundo, né? Quem trabalha em muitos lugares, né, tem conversa, bate papo, fala de futebol, mas na hora que tem que conversar com a esposa não tem paciência, não tem paciência de ouvir. Isso é fruto do Espírito. Está vendo como que é prático, gente? Isso que é a prática espiritual, isso que é a prática da espiritualidade. Então a paciência e a benignidade e a bondade são a mesma coisa, né? São semelhantes, porque a benignidade de buscar o bem no outro. Buscar o bem. Quantas vezes a gente elogia, nossa, até dentro de nós, mesmo sem falar, olha aquela família, olha aquele casal, olha como que eles rezam, olha como que eles conhecem da palavra de Deus, né? E também na nossa vida, olha lá, parece tão felizes, né? Mas nós não buscamos o bem no que é nosso. Nós não buscamos o bem no outro que Deus, naquele que Deus colocou do nosso lado, para viver a vida inteira. E aí na bondade de fazer o bem, além de buscar o bem, fazer o bem. Quantas vezes você vê o cansaço, às vezes lá da sua esposa, né? Está naquela peleja de cuidar, de lavar, de passar, de fazer comida e tal e tudo mais. O que eu posso fazer de concreto? Gente, porque Deus é concreto. Os frutos do Espírito é concreto, é a concretude. Né? A gente pensa, Espírito, né? Não, na nossa vida concreta acontece o mover do Espírito. Mais um fruto, fidelidade. Fidelidade. Alguém em quem podemos confiar para sempre. Em meio a esse mundo de traição, né? Onde a mulher fala que vai fazer unha, mas na verdade já está indo para o motel trair com o melhor amigo. E ainda é filmado, né? A vida é exposta, né? Todo mundo lembra disso, né? Em meio a isso, a um mundo de traição, de adultério, né? Em que às vezes a esposa pensa que o marido está lá trabalhando, né, para sustentar, mas na verdade às vezes está no motel, porque se a gente for pegar pesquisas, os momentos em que os maridos mais traem as mulheres é no momento de horário comercial, gente. É horário comercial. Né? Às vezes o marido almoça ali com a família, mas já está saindo para, a hora que sai de casa, já vai direto para o motel encontrar com a outra. Em meio a isso, em meio a essa dificuldade de ser fiel por toda a vida, é preciso se fortalecer no Espírito. É preciso crescer no Espírito. É preciso crescer na vida espiritual. E por último, né, os dois frutos, a mansidão. A mansidão, né, e esse aqui eu acho que eu preciso crescer muito, que é a questão da gentileza. É trocar a grosseria pela gentileza, muitas vezes. A grosseria no falar, no agir, a estupidez, aquela estupidez que muitas vezes, principalmente nós homens, temos, né? E que nós transparecemos, que nós mostramos através da nossa feição, mas a mansidão da gentileza, né? A troca de gentilezas com a sua, com os seus. E aí vem aquele que, se não o mais essencial, que é o domínio próprio, que é o que norteia tudo isso que eu falei, que é o que é para você, que não é para o outro, que é você que precisa trabalhar, e é nele que o Espírito vai te ajudar. É nele que o Espírito vai agir mais, porque é em você, porque parte de você, porque vem de dentro para fora, que é o autocontrole, é o domínio próprio. E nesse nós precisamos sim insistir com o Espírito, porque é em mim. Você sabe das minhas fraquezas, das minhas limitações, você sabe daquilo que eu não consigo vencer no meu casamento, que eu não consigo viver com a minha esposa ainda. E aqui a gente volta lá naqueles problemas, naquelas justificativas, problema, tudo mais, e pedir a Deus essa graça de se domar. Peça a Deus a graça hoje, peça ao Espírito a graça de se domar. Enfim, né, diante disso, dentro dessa partilha sobre essa plenitude do Espírito que nós precisamos buscar dentro da família, nós concluímos que é necessário sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que continua a obra de Deus, é Ele que vai continuar esse projeto, assim como, né, todo mundo, né,
aí no mundo aí tem um projeto, um sonho, precisa dar continuidade, precisa dar passo, assim como você que está no namoro, vai ter que dar o passo, né? Para progredir até chegar no casamento. Pelo Espírito. Nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo. Depender da ação do Espírito. É dependência mesmo, é isso que nós cantamos, né? Foi até providencial. Quero depender de Ti. Eu quero depender de Ti. Estar cheio do Espírito significa produzir frutos no Espírito. Repita comigo. Estar cheio do Espírito. Dá um cutucão aí que tem uns cochilando aí. Você está cochilando agora, imagina de tarde, hein? É porque ligou o ar, gente? Hã? Aí eu falei para não tinha necessidade de ligar, né? Eu acho que é porque o Du pregou com casaco, né? Ficou quente aqui, mexeu e tal. Aí ele sentiu calor, ó. Todo mundo deve estar calor, né? Tem gente que está até com blusa. Então eu acho que... Mas vamos lá, estar cheio do Espírito significa produzir frutos. Agora fala para a pessoa do seu lado isso. Estar cheio do Espírito significa produzir frutos. Meu irmão, minha irmã, isso é prática. Se eu sou dono de uma fábrica, e ela não produz, o que vai acontecer? Vai o quê? Vai falir. Se eu produzo lá, né, o carro não vende, eu vou continuar produzindo aquele carro? Não vou, gente. E você quer que a sua família seja uma instituição falida? Então comece a produzir frutos no Espírito. Comece a progredir na fé. Comece a progredir nos frutos.